Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção sobre tudo aquilo que vamos conversar, para que estejas incluído nas nossas conversas, no nosso entendimento, na nossa vida, em todos os aspectos, Pai, te pedimos. Amém. 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 Então, é assim, eu vou ler aqui, vamos ler aqui Mateus 17. Vocês já leram, não foi? Ou não? Já, mas vamos ler de novo. Então, eu vou partilhar aqui a tela. É para a gente ler. Conseguem ver aqui? Sireno não vem não, Matheus? Não sei, ele disse que entravam, agora mas também pode ser que ele não tenha conseguido. Às vezes lá está a chover demais e ele não consegue sair do trabalho. Vamos lá ver aqui. Diz assim, pronto, vocês sabem a história, né? Mas podemos ler assim. Diz lá que Jesus cura um jovem possesso de demônios. Então aproximou-se um homem e pôs-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho. É lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo, não puderam curá-lo. Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui. Jesus repreendeu o demônio saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que é que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para ali, para acolá. Isso há de acontecer, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ok? O Filipe ficou intrigado com este versículo. Isso. Agora é o seguinte. A pergunta que eu estava colocando aqui, a maneira de nós chegarmos lá é assim. O Senhor Jesus diz que aqui a solução para este problema era a oração e o jejum, não é? Pronto. A pergunta que eu vou fazer a seguir para a gente conversar, mas se tem uma solução para este problema aí, qual é o problema? Porque é fácil a gente deturpar este texto. Muito fácil. Né? Muita gente vai dizer que o problema era o demônio que era forte. Tá? E o Senhor Jesus não diz isso aqui. Ele diz outra coisa. Então é o seguinte, vamos falar ainda um pouquinho. Pronto, a oração toda a gente sabe o que é, não é? O jejum. É assim, a gente não vou falar, há vários tipos de jejum. A gente já vai conversar, nós, né? Só vou dar assim umas coisas, né? Há várias maneiras, ou várias razões, ou várias coisas que podemos dizer a respeito do jejum. Mas o verdadeiro jejum, aquele que conta mesmo, é aquele jejum, quer dizer, que é inspirado por Deus de tal maneira que a pessoa ela não pensa sequer na comida, percebe? Tem aquelas pessoas que decidem: vou jejuar tal dia, não sei quanto. E aí pode dar certo, pode dar errado, porque nem sempre as coisas funcionam, os motivos podem não estar certos, a maneira pode não estar certa, pode não estar a ser guiado por Deus, essas coisas. Mas o jejum ideal aqui seria como aquele de Daniel, sabes? Ele estava tão angustiado por causa da destruição de Israel que ele não conseguia nem comer, sabes? Ele ficou na agonia dele, orando, clamando.
não é? E isolou-se, ficou sozinho lá num canto, não sei nem para comer. Por quê? Porque ele não queria, ele queria uma resposta de Deus. E uma resposta não é obrigar Deus a dizer um sim, percebe? Mas é bater na porta até Deus dizer sim ou não. Sim, tudo fica em segundo plano, né? Tudo fica em segundo plano, porque tu aí não pensas mais na tua vida, na tua fome, no teu bem-estar, porque a tua agonia é, 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 é forte, ela mexe, ela pegou em ti, né? Agora, claro que no caso de Daniel não era uma agonia por causa do emprego dele, não era uma agonia por causa do casamento, não era agonia, era agonia por causa de Israel, por causa daquilo que Deus queria, porque ele leu nas Escrituras que 70 anos depois Deus ia restaurar Israel. Ele viu isso e pegou naquela promessa e foi orar a Deus, né? E até que Deus teve que mandar o anjo para falar com ele. Pronto. Isto é o jejum no seu esplendor, percebe? O verdadeiro, aquele. Agora, há outra. Essência. Tu vais encontrar outros tipos de jejuns no Velho Testamento, onde Deus diz, por exemplo, a Ezequiel, tu vais comer tanto e tanto e tanto, só uma medida por tanto, por dia. Acho que Isaías também, percebes? E há outras pessoas que pensam que jejum é só jejum de comida, pode não ser, né? Isaías teve que andar nu. Nu quer dizer, né? Ele deve ter escondido algumas partes, né? Mas, percebe? Então, pode ser... o jejum pode também ser mandado por Deus. Vais comer só um tanto, o resto dedica-te à oração. Pois, mas é que não existe uma regra, mas estou a falar, este é o jejum ideal, né? Este que eu falei o primeiro, né? Mas depois tem outros, como aquela mulher lá que estava à espera do Cristo, que não saía do templo, orando noite e dia, depois de ter ficado viúva, não é? Mas era uma coisa voluntária dela, da parte dela, né? Pronto. Agora é o seguinte, pronto. Agora nós lemos aqui sobre a oração para expulsar este demônio, esta casta de demônios. Nós não vamos falar agora das castas de demônios, porque eu não acredito que a casta de demônio, o grau do demônio, o poder do demônio seja o problema aqui. Percebe? Então, qual é o problema? Felipe, começamos por ti. Qual era o problema? É como o senhor falou, o problema não é o grau, a força, o poder do demônio. Então, qual é? O problema é que a oração do jejum vai resolver. Então, é a fé dos discípulos que não estava no alvo certo, imagino eu. Pronto. A fé, e então, assim, como a gente leu aqui acho que é no versículo 19. Por causa da pequenez da vossa fé. Sim. Pois, em verdade, digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, ou seja, Sim. eu acho que a fé dele era menor do que o grão. E aí o versículo 17. Isso, ou uma falsa fé. Sim, a falsa fé ou não fé é a mesma coisa, né? Aí veio Então, o versículo 17 aí também. 17. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Pronto, Até aí quando... agora, incrédula e perversa. O problema aí não era a força do demônio. Entende? Porque muitas vezes, quando as coisas não acontecem, a gente diz que é porque é difícil, é porque não sei o quê, é porque eu não consigo andar na água, é porque não sei quantos, o problema está na chuva, o problema está não sei o quê, e não tem nada a ver. O problema está dentro da pessoa. Porque para Deus nada é impossível.
Isso que ele diz aí, né? Ele diz que para Deus não há nada impossível. Ele diz aí no versículo 20, né? Para Deus nada é impossível. No finalzinho do versículo 20. Então, pronto. Agora temos aqui uma solução e um problema. Mas como é que isto funciona agora? Como é que a falta de fé resolve? Porque aquele demônio vai sair fácil, com uma pessoa que está bem com Deus. Tem a fé que é necessária. Que ele confia em Deus e não nele próprio, entende? Aí se ele sabe que Deus consegue fazer aquilo, aquele demônio não vai demorar um segundo a sair. Talvez meio segundo. Não é? Pronto. Agora é o seguinte, mas como é que isto joga agora aqui? Vocês estão a ver aqui, o Senhor Jesus Cristo agora resolve isto com jejum e oração. Porque esta casta de demônios, eu penso que, como o demônio era muito forte, ia ser uma casta maior, então amedrontou as pessoas ainda mais. Percebes? Quer dizer, não é por causa do demônio ser forte, é porque as pessoas são mais suscetíveis, são mais... têm tendência a não crer, né? Quanto mais forte for o demônio, ou quanto mais demônios forem. Quanto maior o problema for, entende? Estás-me a entender? Por isso é que o Senhor Jesus fala na caixa de demônio, porque as pessoas ficaram com mais medo ainda. Só porque o demônio era mais forte, ou sei lá, né? Qualquer coisa do gênero. Não sei se seria forte, mas resistente. Não, seja o que for. Se calhar tem lá os generais, tem lá os soldados, tem lá os demônios. Eu não sabe como é que essas castas funcionam lá, né? Mas o Senhor Jesus disse que era uma casta. Então, alguma coisa ele fazia para aqueles discípulos. Aqueles discípulos devem ter alguma coisa aconteceu nos discípulos que eles não expulsaram aquele demônio. Porque aqueles demônios conseguiam meter um medo neles. Ou um medo, ou falta de fé, ou hesitação, seja o que for, entende? Pronto, mas isso aí é só uma parte. Agora é o seguinte, como é que tu ligas isto, jejum e oração, com a fé? Como é que isso funciona agora? A gente já falou muitas vezes disso. Veja lá, pense lá um pouquinho. A prática. Porque assim, vem. Lembra ali, o que é a fé? A gente já falou, a fé é fruto, entende? A fé é um fruto de uma comunhão contigo e Deus. Entende? Por exemplo, um filho é fruto de uma comunhão entre marido e mulher, esposa, não é? Nasce o fruto. Então, quando tu te juntas com Deus, vai sair fruto. Se não está junto com Deus, não existe esse fruto. Se existir lá um fruto, é falso. Entende? É uma fé de ficção. Suposta fé. Uma suposta fé, ou fé carnal, ou seja o que for. Entende? Então, assim, número 1, isso é a primeira coisa. A primeira coisa é que tem que haver uma comunhão entre ti e Deus, de tal maneira que a fé consiga brotar, entende? Consiga manifestar. A gente lê em Gálatas 2 que fé é fruto. Faz parte do fruto do Espírito, entende? Então, fruto é quando tu te unes a Deus. E essa fé vai estar em ti. Por a autoria de Deus, com a autoria de Deus, pela obra de Deus dentro de ti. Né? Pronto, esse é o primeiro lugar, não é? Então seria quando eu jejuo, quando eu tiro esse tempo para jejuar e orar, eu estou aumentando minha intimidade com Deus.
Sim. Sim ou não? Porque Depende tu do pode- motivo. Depende de muita coisa, porque vê, se tu não tens fé, se a tua fé é fraca, é porque existe alguma coisa te separando de Deus, certo? Entende? Mas se tu vais falar com Deus por causa do demônio que está ali, ou por causa do problema, seja o que for, e tu vais ser insistente com Deus, Deus vai chegar a um ponto de apontar o problema. Entende? Diz, olha, tu lembras daqueles 50 centavos, o que é que tu não foste pagar lá na loja? Eu entendo que quando você jejua, tira esse tempo para jejuar e orar, não especificamente para expulsar o demônio, mas como a tua intimidade está sendo gerada ali com Deus, começa a acontecer. Sim, é isso, mas tu vais jejuar para expulsar o demônio, entende? Mas o que vai acontecer durante o processo é que tu vais ganhando intimidade com Deus. Por isso é que tu Isso, não podes desistir do motivo. A Ana não desistiu do filho, exato. entende? Então vai acontecer o quê? Só que tu vais, como lá o juiz, lá vocês sabem a parábola do juiz, né? Que a mulher foi Uhum. bater na porta, faz-me justiça, não é? E apesar do juiz não ter uma coisa contra aquela mulher, já eu vou fazer justiça e pronto. Agora, a mesma coisa vai acontecer com Deus, sendo que Deus é bom. Aí tu vais bater na porta e diz, mas eu vou lhe mostrar o porquê que eu não estou ouvindo a oração dele. Uhum. Agora, normalmente, esse primeiro jejum que eu falei, normalmente, quando aquele problema cai fora, tu ganhas a tua intimidade com Deus, a tua fé vai estar lá, normalmente é o fim do jejum. Quando o anjo falou com Daniel, o jejum dele acabou. É ponto final. Ele não tinha visto ainda Israel restaurado, mas ele tinha tido uma resposta de Deus. E aquilo era garantido, entende? Se Deus falou, falou. É igual a ter alcançado, entende? Estão a ver aqui o porquê do jejum? Tem um versículo que Jesus chega, os fariseus chegam para Jesus e diz, olha, os teus discípulos não jejuam, por quê? Uhum. Aí Jesus vai e responde, ainda não é hora deles jejuar, vai chegar o momento que eles vão ter que Como é que jejuar. eles vão jejuar se o noivo ainda está com eles? Sim. Sim. Né? Aí, Mas como ele diz lá seria? outra coisa, em Lucas 5, né? Ele diz lá outra coisa. Ele diz assim, mas ele fala lá do novo, o vinho novo e o vinho velho. Uhum. Né? Ele diz assim, falando a respeito da oração, especificamente a respeito disso, ele diz o quê? Ele diz, mas aqueles que beberam o vinho velho não gostam do novo, porque dizem o velho é melhor. Entende? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que depois de Pentecostes há um novo tipo de oração, que é aquilo onde Deus intercede dentro de ti, através de ti, o Espírito Santo. Já não é como os antigamente, as coisas mudam. Esse é o vinho novo. Há uma maneira nova de orar, né? Que o Senhor Jesus queria tirar os discípulos da religiosidade para entrarem num vinho novo de Pentecostes. Uhum. Eu acho que o Senhor Jesus nem sequer autorizava os discípulos a orarem mais da maneira antiga. Como um ritual, entendes? Como religiosidade. Porque a partir de Pentecostes, a oração era para ser atendida. Era para ser... tens que obter. Tem que dar resultado, entende? Uhum. Enquanto que nos antigamente, muitas pessoas usavam, ainda hoje fazem isso nas igrejas, usam a oração como um ritual, como uma maneira de se prenderem à igreja, à oração,
Não é, tu não vais ter com Deus para obter uma resposta, percebes? Tu vais orar para ser religioso. Não sei se estão a ver a diferença aqui. Porque a oração, depois de Pentecostes, com Pentecostes na tua vida, oração que não obtém resposta não é oração. Independentemente se a resposta é não ou sim, entende? Isto é que Deus vai te responder. Eu pode dizer, não, é assim. Paulo foi e disse, olha, tira este espinho da minha carne. E Deus disse, não, a minha graça te basta. Mas Deus respondeu, entende? E o mais engraçado, sabem o que é? Aqueles demônios que entraram nos porcos, eles pediram uma coisa ao Senhor Jesus e Jesus atendeu. Hoje tem crentes na igreja que oram até ficar roxo e Deus não atender nada. Não é verdade. Eu lembro quando eu estava aí, Paulo Afonso, eu perguntei às pessoas, quem de vocês aqui pode dizer Deus atendeu as minhas orações todas? E a verdade é que o Senhor Jesus, a promessa é que todas as tuas orações vão ser ouvidas, atendidas. É o Pentecostes, é o vinho novo. Só que tu tens que sair de um ritual para outro, para uma realidade. Entende? Porque tu não vais ter mais aquela coisa de ritual, de o meu tempo com Deus não vai ser mais um ritual, vai ser uma companhia com Deus, vai ser uma intimidade, vai ser uma... Como é que é? Alegria. Sim, vai ser uma sei lá. A Mas é diferença do ritual com a comunhão com Deus. Com a comunhão, vai ser uma conferência, vai ser uma... Percebes? Vai ser Algo uma... normal. Sim, vai ser real. Não é só normal, mas vai ser real. Entende? Então, tu vais ter que sair. Se tu queres ser um verdadeiro discípulo hoje, tu vais ter que sair do ritual, da oração. Vamos orar, irmãos. Certo? Há pessoas que dizem, Senhor Jesus, obrigado pela comida que temos hoje, mas a gente vê no coração não tem agradecimento nenhum. E não tem comunhão? E tem pessoas que chegam na mesa e dizem, mas que alegria, Deus deu-nos comida hoje. Eles nem oraram. Agora, vamos dizer, qual é o que está errado? Aquele que orou ou esse que não orou? Mas tem aquele agradecimento no coração. Entende? E é bom que a gente comece a sair do ritual. Cada dia nascer de novo, como se tu vais ter a tua vida normal, percebes? Porque o ritual nunca fez bem a ninguém. Você tens que nascer cada dia estás numa nova vida, num novo percurso. Certo? Então, isto é o que vai acontecer. Agora é o seguinte, se tu entras nisso, nesta comunhão com Deus, na oração, neste convívio com Deus, então é um convívio, entende? Uma interligação, uma comunhão. Aí, se tu vês que tu não consegues expulsar o demônio, tu não vai dizer, é porque o demônio é forte. Não é isso. O problema não é no demônio, não. Tu diz, eu não estou bem com Deus. Porque para Deus nada é impossível. Então, se isso não está acontecendo, alguma coisa está errada. Entende? Agora, nós vamos resolver esse problema dessa maneira. Nós vamos insistir com Deus acerca do demônio, acerca do problema, ou seja o que for, que no fundo, no finalzinho, tu vais ver que aquele demônio, aquele era só o meio de tu chegares àquilo que te interessa. Certo? Não era o objetivo de Deus, o principal da tua vida. Deus usou aquela situação para tu te aproximares dele. O objetivo principal é o relacionamento. O teu relacionamento está restaurado. A tua restauração com Deus. Foi um meio. Foi um meio, mas por outro lado, o meio Deus também vai resolver. Expulsou o demônio e acabou. Sim.
Aí tu partes para outra. Porque logo, logo vai ter outro desafio ali, entende? E esse desafio é um desafio, ele vai te desafiar, ele vai te colocar na prova. Outros tipos de monte, que ele fala que Seja o que for. poderão dizer a esse monte. Já. Pronto. Agora estão a ver por que o jejum aqui é importante. É porque, vê, e isto aqui, olha aqui o que eu vou vos dizer, é preciso praticar. É preciso vocês pegarem nestas coisas e andarem com elas. Sair do vinho velho, entende? Porque eu sei que é muito fácil voltar para o vinho velho. Mais cômodo. Não, por exemplo, eu às vezes vou aí, né? Quando eu estive aí na Bahia, né, Filipe? A gente entra na igreja, é muito dentro do ambiente que tu entras nele. Se tu não estiveres tipo isolado, percebe? Tipo um pouquinho na tua com Deus, entende? Eles vão te envolver outra vez no vinho velho. Eles têm capacidade para isso. Entende? E quando tu estás bem com Deus, às vezes eles até te apanham de surpresa. E é por isso que muitas vezes as pessoas vão dizer assim, mas é diferente, não sei, ele fala as mesmas palavras, mas as coisas são diferentes. Não é? E aí tu vais ver que o que vai contar não é a eloquência da pessoa, não é o estudo da pessoa, mas é a comunhão que ela tem com Deus. Então, é nisto que o jejum e a oração vai ajudar, entende? Vai ajudar a ti, vai resolver o teu problema. Porque por isso é que ele diz assim, geração incrédula e perversa, porque as duas coisas andam juntas. Tu não podes ser incrédulo sem ser perverso, entende? Não tem como. Isso não, as duas coisas têm que andar juntas. Porque se tu não tiveres perversidade, pecado na tua vida, a tua fé vai estar lá. Não tem como ser incrédulo. Uma é consequência da outra. Uma é consequência da outra. Né? Vocês forem lá ler em 1 Timóteo 1,19, eu acho, né? Se quiserem, eu compartilho aqui a tela. Esperem um pouquinho. Do naufrágio da fé. Naufrágio da fé. Estás a ver? 1,19. Deixa eu compartilhar aqui. Vou ver aqui, ó, diz assim. Conservando a fé e a boa consciência. Porque se tu rejeitares a boa consciência, fazes naufrágio na fé. Por que fazes naufrágio na fé sem a boa consciência? Porque o pecado, a má consciência, separa-te de Deus. Deus está a dizer. Aí entra naquele versículo de 1 João também, né? Se o teu coração te condena, Maior é Deus. maior é Deus que o teu coração. Mas se o teu coração não te condena, tens paz com Deus. Isso mesmo. Agora vamos falar um pouquinho dessa paz com Deus. Ainda bem que falaste nisso, Felipe. Essa paz com Deus é o seguinte. Muitas pessoas têm uma paz porque não têm problemas, percebes? Porque pediram perdão a Deus dos pecados deles, têm aquela paz, percebes? Agora é o seguinte, quando tu entras na presença de Deus de uma forma real, eu estou a falar de uma coisa real, de uma real, como Pentecostes, como Moisés entrava e via a cara de Deus, percebe? Na presença de Deus. Se tu tiveres alguma coisa suja, alguma sujeira na tua vida, tu não vais conseguir ter paz. Tu vais sentir condenação, perturbação. Tu não tens paz na presença de Deus. Se alguma coisa estiver mal na tua vida.
Ainda que essa coisa, tu não tenhas consciência dela. Não, de repente lembras. Né? Isaías, por que ele gritou e disse assim, ai de mim? Ele não sabia que tinha lábios impuros e ele já era profeta. Isaías 6, né? E ele disse, por quê? Porque eu sou impuro? Porque eu também vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então eu peguei a doença deles, porque eu convivo com eles. Eu não me isolei dos lábios impuros. Estou a falar do jeito deles, porque eu vivo com eles. E viver com eles não é desculpa, entende? Tu tens que viver com Deus, não é com as pessoas. Muitas vezes eu falo com pessoas e dizem, mas é o meu jeito, é o nosso jeito. E daí? Porque ela sabe, convive com Deus, o teu jeito muda. Deixa ser do jeito de Deus. Então, o facto de tu viveres no meio do povo impuro, do povo sujo, mal criado, mal educado, não justifica nada. Se os outros gritam, não, tu estás na comunhão com Deus, tu não estás na comunhão com as pessoas, tu não estás aprendendo do jeito que as pessoas falam. Por quê? Porque a tua comunhão com Deus supera tudo isso. Por que Elias disse assim para o rei? Rei, Deus em cuja presença eu estou. Ele não estava nem aí se era rei, percebes? Ele não desrespeitou, ele não faltou respeito ao rei. Mas ele disse, olha, eu vivo na presença de Deus. Agora vou ouvir o quê? Entende? Então, tu quando estás nessa presença de Deus, se houver uma sujeirinha na tua vida, tu não vais ter paz. Por isso é que tu vais ler, não sei quantas vezes, mas existem muitas vezes, principalmente nos Salmos, diz assim, paz na presença de Deus. Não é só paz. Tem que ser uma paz na presença de Deus. Porque se for uma paz que não estás na presença de Deus, é uma paz igual ao que o mundo dá. Entende? Então, a verdade é que tu, estando nessa comunhão com Deus, não é só paz. Licença, que a paz também é um fruto. É isso que eu ia falar agora. A paz, a fé, não é um fruto, tudo é um fruto. Faz parte do fruto. Percebes? Tu não podes ter falta de fé e paz. Percebes? Ou tens as duas ou não tens as duas. É uma fé capenga. Sim, agora, vê, tu também depende da falta de paz que tu tens, porque assim, Paulo dizia assim, olha, quando ele estava a falar, acho que era com os Tessalonicenses, né? Ele disse assim, olha, eu queria muito saber como é que vocês estão com Deus, e eu quando não aguentava mais, já estava com esta falta de paz, eu mandei Timóteo para ver, mas isso não é uma paz, não é uma falta de paz assim, por causa de pecado, entende? É porque ele estava preocupado com a igreja. Ele não tinha notícias deles. Não sabia se eles tinham sido desviados da fé. Ele queria saber. E provavelmente ele orava muito sobre isso e Deus não lhe dizia nada. Também. Ele mandou Timóteo saber. Mas esta falta de paz é diferente, percebe? Não estou a falar deste tipo de paz. Não é? Ele está a falar de uma paz com Deus. Teres uma paz, tu consegues olhar para os olhos de Deus e não fugir, não tens medo. Não é? Por exemplo, eu não sei se... Eu acho que mandei para vocês todos aquele pensamento hoje, né? Que eu estava pensando sobre isso hoje. Assim, vê. Por exemplo, tu podes cumprir certas coisas de Deus, podes cumprir porque tu tens medo de ir para o inferno, tens medo de ser castigado, não é? Porque
o que é que o povo vai pensar de mim, né? O que é que a minha esposa vai pensar de mim, né? Não vou ser um bom exemplo para o meu filho. Quer dizer, tu estás te esforçando para cumprir para seres um exemplo para o filho, para seres um exemplo para não sei quantos. Quer dizer, se tu não precisasses ser exemplo para o teu filho, será que tu ias cumprir? Não. Se tu não tivesses medo do inferno, será que ias cumprir? Não. A única maneira de cumprir é o teu coração ser o próprio mandamento. Percebe? E aí é onde tu entra naquilo que João diz assim, aquele que teme ainda não é perfeito. Porque a pessoa que ele não vai... ele diz assim, eu vou ter que amar o meu próximo, senão Deus vai ficar zangado comigo. Não é isso, ele é amor, percebe? Quando ele é amor, ele não tem esta preocupação, não tem medo de olhar para Deus, entende? Ele não está cumprindo por outras razões, ele está cumprindo porque é a natureza dele. Ele é daquele jeito. Então, a paz é a mesma coisa. É bom que a gente seja assim, libertos, percebes? Para nós percebermos o que se passa no nosso coração de verdade. Porque se eu estou encarando com Deus, a minha consciência está mal, então o que eu vou fazer? Eu já sei que não estou bem, então em vez de fugir de Deus, eu vou me aproximar dele. Isso a gente já falou sobre isto, né? Aquelas pessoas que quando vêm que têm pecado, não vou nem orar porque eu não consigo. Escuta, é aí que tu devias ir orar. Aí entraria a oração em jejum. Aí entraria isso. Até resolveres aquele problema. Tu não podes pensar que o demônio, a casta do demônio, é o problema. Não, aquilo é a consequência do problema. Pronto, chegamos aí, né? Uhum. Agora é o seguinte, só que estas coisas funcionam, mas não só no nosso coração, mas também tem que funcionar na nossa mente, na nossa sabedoria, no nosso conhecimento. É assim. Agora, de repente, tu estás bem com Deus. Mas tu estás saindo de uma derrota. E aquela derrota ficou marcada em ti. Certo? Vamos ver se eu consigo explicar isto bem. Por exemplo, imaginem um escravo, não é? Um escravo, veio da escravatura lá dos anos não sei quantos. Está com a orelha furada, não é? Tem cicatrizes, apanhou muito dos donos, dos patrões, não é? E acontece que, de repente, Deus libertou essa pessoa. Ele foi liberto, não é? Ele sendo liberto, quando se vai olhar no espelho, ele vê a orelha furada, ele vê a cicatriz. O que ele vai pensar? Ele vai se lembrar das derrotas antigas. Por quê? Porque ele é uma ovelha burra. Não é? Porque quando ele se olhar no espelho, ele diz assim, olha, já não sou mais escravo. Ele devia lembrar que já não era escravo. Mas normalmente as pessoas que não lembram-se do passado, das derrotas de onde eles chegaram. Né? Vocês sabem da história das ovelhas aqui, estas ovelhas que seguem o pastor aqui na Europa, né? Quando elas caem num buraco, elas têm sempre tendência a voltar no lugar do perigo. Voltam sempre lá. Fica marcado, entende? Então, os pastores normalmente quebram a pata dela, é para ela ter um problema mais sério onde tem que pensar, aí esquece. A dor é maior. Aí esquece o buraco lá. Depois, quando ela sarou, ela já esqueceu o buraco, já passou. E, normalmente, é isso que acontece com os crentes, porque a maioria dos crentes são ovelhas burras. Entende? Eles ficam a pensar nas derrotas antigas. Eles não têm a capacidade ou não têm aquela coisa de lembrar que agora é diferente. Vamos ver agora.
não é? Então, é a mesma coisa que um time que teve umas derrotas sempre com o adversário, teve um monte de derrotas. Quando for jogar com esse adversário todo, se as coisas mudaram, se ele melhorou, está melhor que o outro, ele vai lembrar das derrotas antigas. E vai entrelaçar os passos dele. Vai amarrar os pés dele. Então, agora vamos chegar aqui porque isso é só uma parte da solução, tu teres uma comunhão com Deus. A outra parte é tu fazeres um update. Sabe o que é um update, né, Felipe? Prossiga. Tu renovas a mente agora. Uhum. Vai dizendo, já não é como antigamente, já não é como ontem. Tende em vós a mente de Cristo. Agora é diferente. Eu lembro-me de uma moça uma vez que me disse assim, ela olhou para a mãe dela e disse, mãe, olha para mim agora, que eu vou mudar. Porque Deus vai estar comigo. A mãe não acreditou, até que ela mudou mesmo. E a mãe veio dizer, eu não conheço mais a minha filha, ela está diferente. Sim? Porque nem a mãe acreditava que ela ia mudar. Agora, é assim, porque tu tens que fazer, por isso é que tu vais ler lá em Romanos 12, que diz assim, renova a tua mente, percebes? Tu não estás mais, o que passou, passou. Tu és uma nova pessoa. Se és mesmo, né? Porque há pessoas que acreditam, sabem uma coisa? A pessoa que acredita na mentira, ela acredita fácil na mentira. Por exemplo, tem aquelas pessoas que acreditam na mentira, dizem assim, eu sou uma nova pessoa, mas ele não é. Mas ela acredita que é. Aí dá com o nariz, quebra a cara. Né? Mas a pessoa que é mesmo uma nova pessoa, que realmente foi transformada, tem dificuldade em acreditar que é. Entende? Por exemplo, um pecador não se acha pecador. Ele acha, eu não faço mal nisto, não faço mal naquilo, não é? Mas um santo, ele diz o quê? Eu sou um pecador. Mas ele é santo, entende? A mentalidade das pessoas, a mente das pessoas, às vezes, quebra tira as pessoas do sério, entende? Então é o seguinte, vê. Tu estás bem com Deus, passaste esse ponto, não é? Passaste esse ponto, limpaste a tua vida, tu agora estás noutra, tu estás a renovar a tua mente. Mas de repente aí vais dizer assim, eu agora vou acreditar em Deus, o que é que vais fazer? Como é que uma pessoa agora coloca esta fé em ação? O que é que tu fazes, Felipe? Olha que esta pergunta é traiçoeira, viu? É isso que eu estou pensando aqui. Estou a ver. Estou aqui. Porque aqui é onde eu queria chegar, é o ponto onde eu queria, um dos pontos. Já. Pronto. Repita aí, por gentileza. Vê, tu agora estás no jejum, passou aquela fase do jejum, tu estás na comunhão com Deus, Deus está do teu lado, tu estás renovando a tua mente. E agora? Tu vais no demônio e ele começa a gritar outra vez. E agora? Continua firme. Como? Tu vais fazer o quê para continuar firme? Tu não pode chegar lá fingir e dizer, eu não estou com medo. Uhum. Bom, mas se o próprio Senhor Jesus disse, eu vos dou poder e autoridade para curar e expulsar demônio, então, e a vida já está no altar, o coração já está unido. Sim, mas eu vou... E aí, Silvio? Ainda não está... Não estou a chegar no ponto onde eu quero que vá. Vou mostrar o segredo de revelar, o segredo da fé. Um dos segredos da fé. Não é o único. Pela fé, eu vou lá e expulso o demônio. Mas a fé, pela fé, como é que tu consegues essa fé? Não pode ser fingida. Se eu já Expondo. se eu já estou em comunhão com Deus.
Tu já está Já em comunhão estou com com a Deus, mas mente renovada. a tua mente ainda tem memória. Mas como tu falou, eu já estou com uma mente renovada. Não. Agora eu tenho Tu é- fé para expulsar o demônio. Sim, mas tu és responsável para renovar a tua mente, né? Uhum. Porque tu precisas recapitular, tu precisas, as pessoas quando vão, aí é então onde entra o estudo da palavra, tudo bem, né? Porque aí vai renovar a tua mente, porque a tua mente vai ter que estar de acordo com a tua realidade. Não que tu sejas, Eu sei que a força não vem de mim. acabou, A pronto. força vem do Senhor Jesus, eu vou lá e expulso o demônio. Agora, como é que tu ganhas fé? Pela intimidade com Deus. Esse Sim, relacionamento esse com relacionamento Deus. está lá, essa intimidade passou, mas tu ainda tens ainda és tu. Praticando. Sabe, irmão? Não, vocês não estão chegando lá, mas é assim, vê. Não, eu é que não me estou explicando bem. Vê, normalmente as pessoas se esforçam para acreditar. Eu vou acreditar, eu vou. Percebe? Tipo, Você se expõe, diz o que você é. oi? Você se expõe e diz aquilo que a gente já falou um tempo atrás. Expõe e diz o que você é. Expõe a sua fraqueza. Mas uma coisa é expor para o outro, fraqueza. outra coisa é expor para ti. Sim. Porque é muito fácil falar para o outro, entende? Eu posso pregar para o outro e eu não pratico nada daquilo que eu prego. Né? Vou até falar para ti, não é para o outro. Uhum. Sabe uma coisa? Um dos maiores erros que as pessoas cometem é uma armadilha do capeta ou da cabeça do homem. Não sei de onde é que essa armadilha vem. Sabem o que é? A pessoa vai se esforçar para ter fé. E não funciona. Aí tu começas a ter uma fé fingida, outra vez forçada. E quando tu te esforças para respirar, tu estás que estás doente. Não é? Tu começas, eu vou respirar, eu vou dizer, tá, alguma coisa está errada com esse cara aí. Verdade ou mentira? E a fé não pode ser assim, entende? Se tu começas a estar esforçado para ter fé, meu filho, tem alguma coisa errada na tua vida. Não é natural. Sabes uma coisa? Tu tens que parar um pouquinho e dizer assim, tu vais começar a analisar o caráter de Deus, aquele que prometeu, como é que ele é. Tu não podes chegar aqui e dizer, não, mas Deus, eu acredito nele. Mas tu acreditas por quê? Porque diz assim, quem prometeu, ele tem este poder. Tu vais analisar o caráter todo de Deus. Parado, quietinho, entende? Leva o teu tempo, assimila com a tua mente, percebes? Dizer, olha, Deus é fiel. Aí vamos ver se Deus é fiel. Sim, é fiel. Deus tem o poder para fazer isto? Sim, Deus tem o poder. E tu começas a assimilar aquilo que Deus é. Quando tu começas a forçar a barra para tu crer, tu estás a confiar naquilo que tu és. Que tem. Estás a depender daquilo que tu és, daquilo que tu fazes. Não é. A fé não é assim. A fé tu vais analisar o caráter de Deus, o poder de Deus, o que Deus é, percebe? Quem prometeu? Paulo disse assim, não é? Como é que é? Eu bem sei, eu guardará o meu tesouro. Por quê? Eu sei em quem tenho confiado. Querido. Ele é fiel para guardar o meu tesouro até o fim. Então, tu precisas conhecer este Deus, tu precisas ver na prática, sem medo, percebe? Pode chegar a um ponto e dizer assim, mas eu não conheço este Deus ainda como deve ser. Vê, eu sei de um pregador que ele já estava dentro de um avivamento poderoso. Ele, no meio do avivamento, ele parou e disse assim, eu não conheço este Deus com quem eu estou lidando agora. Ele era muito usado por Deus. De verdade, não estou falando de fantochado, tá? Isso aí que dizem que são usados. Ele parou e disse, eu não conheço este Deus. Então, tu precisas, não vais aí
pensar, conheces, percebe? Para um pouquinho, vê mesmo se Deus consegue fazer aquilo, mas não porque não és tu que vais fazer, né? É Deus que vai fazer. Não. Então se é Deus que vai fazer, tu vais analisar o caráter dele, a fidelidade dele, se ele é será que ele é mesmo fiel? Pergunta-te, será que Deus é fiel? Desafia-te a perguntar isso, entende? Aí tu É que tens nós que... somos ensinados, Oi? nós somos ensinados a questionar Deus. Isso, estás a ver? Porque quando tu tens falta de fé, imagina que está tudo bem com Deus já, não tem problema de relacionamento entre ti e Deus, mas tem um problema mental, um problema de memória de derrota, seja o que for, entende? Então, a fé é entrar na personalidade de Deus, ver como é que Ele é, assumir aquilo que Deus é. Não é te esforçar para crer, entende? Porque a fé é alimentada por aquilo, através daquilo que Deus é, porque é Ele que vai fazer. Então, tu tens que te desafiar a crer naquele Deus que é fiel, a crer naquele Deus que consegue fazer, e sem ti, percebes? Tu não precisas estar aí enchendo o peito, né? Nada disso, não. Tu não estás confiando em ti. Tu estás a confiar na tua fé, não é em Deus. Entende? Tem pessoas que gostam de confiar na fé que eles têm. Estás a ver a diferença, Felipe? Eles não dependem de Deus, percebe? Eles dependem da fé que têm, dizem eles. Aí caem no erro. É uma armadilha do capeta. Tu não dependes da tua fé, tu dependes de Deus, entende? Tu vais analisar o caráter de Deus, vais conviver com este Deus. E é assim que as coisas funcionam. É assim que tu vais materializar a tua fé, vais entrar nesta coisa. Nessa vida de fé. Não sei se deu para entender onde eu queria chegar, porque eu Sim. daria outros estudos. Mas a solução está nisso, entende? Porque tu não confias em ti, tu não confias na tua fé, na tua possibilidade, naquilo. Não. Tu confias num Deus, isso é fé. E tem essas pessoas aí que ficam se mostrando, pensando que isso é fé. Às vezes se mostrando para Deus. Quando tu te ficas mostrando para Deus, tu não estás confiando em Deus, estás confiando em ti. Tem um relacionamento imaturo. Eu não sei se é imaturo ou se é estúpido. Eu prefiro chamar imaturo. Não sei não, mas eu acho que é um relacionamento, é uma coisa ao contrário. Se tu estás ali para confiar em Deus, por que estás a pensar que tu és o tal? Porque ainda não tem aquela comunhão como deveria ter. Não conhece o caráter de Deus. Mas às vezes as pessoas chegam a esse ponto de ter essa comunhão com Deus e caem nessa burrice. Porque eles estão a viver a vida antiga, estão a beber do vinho antigo ainda. Porque tu entras nas igrejas hoje, eu não estou a dizer que eles pregam isso, mas eles vivem isso da forma. Parece que a fé deles é que resolve. Uhum. Não é a fé que resolve, entende? É Deus que resolve. E tu confias neste Deus que resolve. E isso Aí é é fé. Aí é a fé. Aí é onde eu queria chegar. É como o senhor falou da outra vez. Buscar-me Isso. e me E me acharei. Então, tu não podes estar concentrando, olhando para a tua fé, para a grandeza da tua fé. Não, tu vais olhar para a grandeza do teu Deus, entende?
Resumindo, seria não buscar a fé, mas buscar Deus. Buscar a Deus. O resto é consequência, é fruto, percebes? Tu não estás a pensar naquilo que tu és. Paulo diz mesmo, eu não estou vivendo como se já tivesse conseguido, entende? Eu não estou nem aí para isso. Mas eu quero conhecê-lo a ele. Uhum. Em Filipenses. Eu prossigo para conhecer a ele, não é para aquilo que eu consegui. Perfeito. Entende? Então, a ver o que é uma fé, é isso? A fé, tu não pensas se tu és santo ou se tu tens fé. Não, a fé é conhecer Deus. Tu só estás consciente de Deus. Não estás consciente da tua fé. E aí, Felipe, abriu uma nova linha aí. Sim, sim. Esclareceu muitas coisas. É por isso que não confio em ninguém dessas pessoas que ficam ali, não sei, tem muita fé. Escuta, a fé não é isso, não. A fé é o contrário disso. Às vezes a fé não tem nem palavras, não tem nem expressão, entende? Porque tu estás ocupado com Deus. Tu não te concentras no respirar, né? Uhum. Se torna natural. É, agora imagina tu, Felipe, imagina, né? Tu dizia, agora tem que entrar ar, sai ar. Tu estás concentrado na maneira como respiras. Então, tu és um homem doente. Tem alguma coisa mal, ou na tua cabeça ou no teu corpo. Não é? É igual a pessoa, né? Tipo assim, tem aquela passagem que Jesus diz, olha, se alguém bater numa face, oferece a outra, ama quem te odeia, fala bem de quem fala mal, abençoa quem amaldiçoa você. Aí muitas pessoas dizem, irmão, agora aí é difícil, viu? E a pessoa ela vai se espremer para fazer isso que Jesus falou. Yeah. Sendo que se buscar a Deus, e a consequência de buscar a Deus, vai ter o amor, vai ter a bondade, vai ter a benignidade dentro do coração, e ela não vai se esforçar para ser bondosa ou benigna. E não te esqueça que Jesus estava a falar para pessoas aí antes de Pentecostes. Isso. É o vinho velho. Uhum. Porque Então, o a Senhor Jesus consequência disse já assim, aí onde o Senhor Jesus disse isso, ele também disse lá, olha, se a vossa justiça, a tua justiça, a coisa que está dentro de ti, não exceder a dos fariseus, não vais entrar no reino de Deus. Quer dizer que aquilo que tu fazes tem que ser aquilo que tu és. a essência. É o que tu és. Se não for, és um hipócrita. O teu coração não é aquilo que tu estás sendo. Então tenham cuidado com esta coisa de dizer assim, eu quero ser um exemplo, percebes? Não, tu queres ser de Deus. O exemplo é consequência, não é da tua conta. Consequência. Tu vais ser dedicado a Deus, entende? Uhum. E se tu vês que a tua dedicação a Deus, Deus não está bem presente naquela dedicação a tua, tu tens que parar, já alguma coisa está errada. Senhor Jesus, cadê tu? Não é? O Tozer, o Felipe gosta muito do Tozer, né? Aquele homem. Né? Uhum. Ele chegou a um ponto de dizer, Senhor Jesus, está a ver o que é que acontece se tu não estás comigo? Só acontece besteira. Eu reclamava assim com Deus. Senhor, não estás comigo, olha só o que é que aconteceu. Mas se tu estivesse comigo, o que é que Marta disse, Maria? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Então, vamos ter uma comunhão real com Deus, verdadeira, percebes? Vai buscá-lo no teu quarto, mas buscá-lo não é só buscar, tens que achar, entende? Não se esqueça, tens que achar. Se tu não achares, tu não podes parar por ali, tu tens que achar Deus.
Porque as pessoas hoje contentam-se em buscar. Percebe? Ficam felizes, ficam religiosos, buscam. Não faltam um culto, leem a Bíblia toda, 2 vezes num ano, seja o que for. Quer dizer, tudo ali religiosamente, mas não acham nada. Não acham realidade, entende? Virou religião. E aí depois, quando tu tens uma comunhão com Deus, tu já sabes, diz, olha, eu agora vou conhecer Deus, não vou me esforçar para ter fé, não vou beber do vinho antigo. Vinho novo é outra coisa. É por isso que o Senhor Jesus disse às pessoas lá beberam vinho velho, acho que beberam, até acho que não beberam, eles não sabem o que é, tudo bem, né? É mais fácil. É mais fácil pregar para pessoas que nunca foram crentes. Agora, aqueles que beberam vinho velho, meu filho, tem uma luta aí. Até eles beberem um vinho novo, vai ser uma luta. Tá bom? Podem acrescentar alguma coisa se quiserem. Quem sabe? Ótimo. Tá bom? E aí, Ciro? Por isso que Jesus falou a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Nascer de novo. Mas tu não nasces para ficar nascido, né? Tu nasces para crescer. Tu não vai ficar desse tamanho toda a vida. Por exemplo, uma coisa, né? É uma pergunta que eu vou deixar no ar. Eu não vou responder, né? Eu vou só assim jogar aí uma coisa. É aquelas pessoas que dizem assim, mas nós nascemos em pecado, não é? Nós somos pecadores, temos o pecado, a natureza velha. Tudo bem. É mentira, é verdade? Pronto, tudo bem. Mas agora eu pergunto, e se tu nasceres de novo? Como é que é? Como é que fica isso? Morre para o pecado. Entende? Então, há pessoas aí que falam coisas na teologia e tudo, que eles estão muito baseados naquilo, eles acreditam nas coisas de maneira carnal. Por isso é que o Senhor diz, mas tu vais nascer de novo, entende? Sim. Nova natureza, certo? Então, hoje as pessoas andam muito na teologia e longe de Deus. E tu tens que assumir isso, percebe? Porque se tu começas a acreditar que tu vais sempre ser pecador na tua vida, aí tens um problema, porque o Senhor Jesus vai... Se tu não consegues ser convencido, como é que o Senhor Jesus te vai convencer que tu vais nascer de novo? Uma nova criatura. Se eu nasci de novo, não tem por que eu ficar brigando com o pecado, se eu nem tenho. Eu nasci de novo. Não preciso mais disso. Não precisa, tu precisas mudar a tua mente. Isso. Certo? É por estranho isso. quando as pessoas falam que tem aquela luta, né? Sempre aquela luta. Tem até aquela historinha que eles falam que o cachorro que alimenta mais vai ganhar a briga, né? Uhum. Que é a carne ou o espírito. Mas como assim, se você nasceu de novo? Não precisa dessa luta. Se tu entregas a carne à morte, por que vai estar brigando? É, por que brigar? Porque eu vou brigar com Deus, não é com a carne. Entende? Uhum. Uma maneira de falar. Mas isso é outro assunto. Então, falar, a nossa mente precisa ser renovada, nós precisamos mudar muita coisa. E muitas vezes, olha, eu já vos digo assim, muitas vezes a gente tem que tapar as orelhas, fechar, esquece o que as pessoas falam. Vai no teu quarto e ouve o que Deus fala. Assuma aquilo que Deus te mostra. Porque se eu não tivesse feito isso, hoje eu não estaria aqui pregando para vocês desta maneira. Porque vocês não sabem a quantidade de pastores e gente dizer que eu estava errado. Uhum. Só porque não aceitava aquele tipo de teologia. Não é que eu não aceitava, percebe? Por exemplo,
já acho que já vos contei, o pastor que veio ter comigo disse, naquele tempo, né, eu já andava, disse, olha, tu tens que pedir ao Senhor Jesus para entrar no teu coração. Tá bom, aí vamos orar então. Aí, Senhor Jesus, entra no meu coração. Aí o pastor virasse para mim, isto é bonito, ele falava mesmo assim, e pronto, agora o Senhor Jesus está no teu coração. E eu dizia para ela, se ele entrou, não vi, não. Acho que não está, não. Porque para mim conhecer o Senhor Jesus era conhecer. Que brincadeira é esta? Eu chegava a dizer, mas se isso é verdade, eu prefiro católico, vai dar igual. Qual é a diferença? Acreditar em mentira, que o Senhor Jesus entrou aqui. Para nada. E é estas coisas que a gente tem que renovar. A gente tem que saber que a realidade e a verdade andam juntas. Entende? Não pode esperar a realidade da verdade. E enquanto não for real para ti, tu não podes descansar aí entre o jejum e a oração. Para buscar o quê? Não é para buscar fé, é para buscar o Senhor Jesus. Esquece a fé. Porque senão vais te obrigar a respirar de maneira forçada. Porque podes te enganar a ti mesmo. Tá bom? Então vamos. Tá bom. Por mim tá bom, né? Agora, se vocês quiserem depois, o Charles já está com sono. Eu? O Filipe hoje não teve com sono, viu? Aconteceu um milagre. Felipe, Aconteceu um O teu sono foi para Aracaju, olha. Felipe tá vivendo com prazer, ó. Já viste? É. Não, o Felipe tá. Quem diria, né, Felipe? Não é? Não é? Mas foi difícil. Milagres acontecem. Foi difícil aí fazer o Felipe morder o anzol de Deus. O anzol de Deus. Complicado. Mas é bom. É experiência. Peixe pesado. Peixe de Pesado lagoa. não era briguento. Não é aquele peixe pequenininho que mais do que o grande. Então, ninguém sabe o que tem lá dentro da água. Mas quando puxa, que pensa que é um peixe grande, pitou. Estava prestes a ser comido pelo grande. Vamos só orar ainda para eu parar de gravar aqui, tá bem? Depois a gente pode conversar mais um pouquinho. Quem vai orar? Quem vai agradecer a Deus? Senhor Jesus, obrigado pelo momento que nós temos de ouvir, de falar da tua palavra, de coisas que nós temos que colocar em prática nas nossas vidas. Obrigado pela essa comunhão também de estarmos aqui. Agora, aquilo que nós aprendemos aqui, nos colocamos em prática e tenhamos uma vida reta e unida com o Senhor. Nos abençoe com a sua graça, com essa graça de estarmos ao seu lado, não temermos e não viver com medo desse mundo, mas sim nos entregarmos a Ti, ó Deus, da forma como nós somos e reconhecermos as nossas fraquezas e depositar diante do Teu altar. Louvado seja o Teu nome. Amém. Amém. Então, não esqueça, quando a falta de fé, a gente vai analisar Deus, não é a nossa fé. Né? Quem vê o tamanho da tua fé, a única pessoa que tem autoridade para ver o tamanho da tua fé é Deus, é o Senhor Jesus. Ele é que pode dizer, olha a tua fé. A fé deste homem. É o único. Não és tu. Tu não vai lá, Senhor, eu tenho uma fé grande. Você está aí a querer convencer Deus. Enganas as pessoas na igreja, né? Mas a Deus não. Sim. Vou parar de gravar aqui.